Com alegria nós nos reunimos nesta manhã para celebrar esta aliança que o Senhor fez um dia conosco. É claro que não é fácil manter essa aliança. O Senhor já havia feito aliança com o povo de Deus lá no Gênesis, no Êxodo, nos livros antigos, na Torá. E hoje nós nos deparamos também com o Senhor que havia feito essa aliança, mas o povo que infelizmente traiu essa aliança. Foi só a Moisés dar as costas por alguns instantes, talvez alguns dias, foi lá para o Horebe para estar com Deus, para ter um tete-a-tete com Deus, e o povo infelizmente caiu na idolatria. Recolheram lá o ouro e fizeram o bezerro de ouro, se prostraram diante desse bezerro. Infelizmente rejeitaram o Senhor, se esqueceram da aliança que o Senhor havia feito com eles, e que eles haviam feito com o Senhor. Haviam se esquecido de que eram escravos, que eram oprimidos pelo faraó, pelos soldados. Esqueceram que eram escravos. E agora estavam se prostrando diante de um deusinho. Se esqueceram da aliança do Senhor. Nós, na nossa caminhada, também corremos esse risco de nos esquecermos desta aliança que o Senhor um dia fez conosco. E quando é que nós quebramos essa aliança? Quando pecamos. Quando deixamos de vivenciar a palavra de Deus, deixamos de vivenciar o amor, deixamos de vivenciar o perdão, deixamos de dar uma nova chance para os nossos irmãos. Deus não se cansa de amar, já dizia o nosso querido Papa Francisco, e diz, né? Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos esquecemos de pedir perdão. Nós é que nos esquecemos de amar o nosso irmão. É muito mais da nossa parte essa quebra da aliança, é muito mais da nossa parte. Rejeitamos o Senhor, construímos, fazemos outros deuses, e é claro, a idolatria aqui, esse bezerro de ouro, mas nos nossos dias, quantos são os ídolos que nós construímos? O dinheiro, as pessoas, eu mesmo. Quais são os ídolos que infelizmente nós temos cultivado, temos construído e que nos afastam de Deus, que quebram esta aliança com Deus? Nesta Eucaristia e em cada Eucaristia, mas nessa que você está participando, porque a gente não sabe se vai ter outra, né? Eu tenho que aproveitar essa aqui. Essa aliança que o Senhor faz comigo, eu preciso retomar essa comunhão com Ele, essa aliança com Ele. Ele não se cansa de perdoar, Ele não se cansa de amar, e Ele me oferece mais uma oportunidade nesta Eucaristia de recomeçar, de reatar esta aliança com Ele. Essa aliança que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, que fez também com o povo de Deus, no Êxodo, o Senhor que abriu o mar, que libertou aquele povo da escravidão, que eles atravessaram o mar vermelho, e diz a palavra, a pé enxuto. Essa aliança que o Senhor fez com eles, e que fez também um dia com você, através do batismo, onde você foi inserido na igreja. Essa aliança que o Senhor fez um dia conosco, nós não podemos nos esquecer. Não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. Não podemos ser indiferentes aos sacramentos, a esse grande presente, essa graça que nosso Senhor nos dá e nos concede em cada dia, cada um de nós que temos a oportunidade de participar da Eucaristia. O Senhor fez aliança conosco
não podemos abandonar esta aliança, quebrar esta aliança, rejeitar esta aliança. Nesses dias, na leitura do Evangelho de João, nós temos escutado o Senhor que fez e que faz milagres, que ensina, mas que infelizmente há um grupo que o rejeita, que não o acolhe, que faz questão de ser do contra. Você faz parte desse time? Faço questão de ser do contra. Havia um povo ali, alguns fariseus, mestres da lei, que não conseguiram enxergar naquilo que Jesus realizava, nos seus milagres, nos seus ensinamentos, que Ele era o Cristo, que Ele é o Cristo. Tinham os olhos vedados, os ouvidos tapados, não queriam ver, não queriam escutar, embora o Senhor se manifestasse de maneira muito clara. E nós vamos ver a riqueza que nós temos nos evangelhos. Os estudiosos dizem até, porque vira e mexe, aparecem algumas pessoas dizendo que isso aí foi uma invenção de um grupo de pessoas. Mas se a gente for fazer os estudos, a gente vai verificar, nossa, mas esse povo que inventou isso aqui é muito inteligente. Porque há uma riqueza de detalhes, e aí fica o convite de cada um de nós, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Domingo, por exemplo, que nós participamos da Santa Missa, ali é uma liturgia batismal, magnífica. O Senhor que manda aquele homem, se lavar na piscina de Siloé, de Betesda. Esse lavar lembra o quê? Lembra o nosso batismo, lembra a aliança que o Senhor fez conosco, através da sua entrega, da sua doação, a sua morte na cruz. E em cada domingo, em cada dia, nós temos esta oportunidade de retomar esta aliança, e nós somos chamados, meus queridos irmãos, a neste tempo, descobrirmos as riquezas da palavra de Deus, as riquezas que o Senhor tem para nós na liturgia, e por causa dessa rejeição que o povo teve para com Deus no passado, os profetas rejeitaram os profetas, e agora Jesus estava passando também por essa rejeição. É por causa disso que nosso Senhor, Ele procurou argumentar hoje no Evangelho, dizendo, um outro dá testemunho de mim. Quem é esse outro? O Pai. O Pai dá testemunho a respeito de Jesus. O Pai enviou Jesus para que através de Jesus a obra dele fosse manifestada. E quantas obras nosso Senhor realizou. Já dizia, os seus ensinamentos, os seus milagres. O Senhor que chegava a tantos corações, do pobre, do rico. O Senhor que não rejeitou ninguém, mas era firme e fazia a proposta. O jovem rico saiu triste, a gente não sabe o que deu depois. Mas ele fazia questão de acolher, de ensinar, de exortar, de chamar a atenção, mas com amor, porque queria e quer nos salvar. Queria salvar aquele povo, quer salvar a cada um de nós. Por isso, quando muitas vezes a palavra de Deus parece dura, parece difícil, se questione então. O Senhor está querendo falar com você através daquela palavra. O Senhor está querendo te salvar através daquela palavra difícil. O Senhor dizia que um outro dá testemunho dele. João Batista dava testemunho a respeito da verdade. E Jesus aqui argumentou também, eu não preciso do testemunho de homens, porque o Pai, Deus, dava testemunho dele. O Pai dá testemunho de Jesus, porque Jesus, através das obras, dá testemunho do Pai. Jesus é o enviado do Pai. As Escrituras falam a respeito, dão testemunho a respeito de Jesus. E por isso que Jesus também hoje
no Evangelho, ele argumenta que as Escrituras e o próprio Moisés vai ser esse acusador, porque Moisés, ele transpareceu, ele mostrou que a salvação era Deus, é Deus. Por isso que Moisés acusa então aqueles que infelizmente não estão acolhendo, estão rejeitando. A rejeição, a indiferença, são palavras, se não muito faladas nos nossos tempos, mas são muito vividas, infelizmente. No Antigo Testamento, Deus era rejeitado, no Novo Testamento, o Senhor foi rejeitado, e nos nossos tempos, o Senhor continua a ser rejeitado. Seja a fé, de fato, rejeitada em nosso Deus, seja os irmãos que estão sendo rejeitados. O que o Senhor disse, que nós deveríamos acolher uns aos outros, e aquele que não acolhesse aquele pequenino estava também rejeitando a ele mesmo. Aqueles que não acolheriam os apóstolos, os seus enviados, também estavam deixando de acolhê-lo. O Senhor que se faz presente em nós, está presente aqui na nossa assembleia, está presente lá na nossa casa, está presente quando nós andamos aí nas nossas ruas, por onde nós percorremos, o Senhor está ali presente, e não podemos rejeitá-los. O Papa Francisco, nos nossos tempos, ele tem escrito muito a respeito disso, e na sua encíclica, Alegria do Evangelho, no capítulo 2, ele vai fazer essa meditação, a crise do compromisso comunitário. Por um lado, ele mostra os pontos positivos, e graças a Deus temos pontos positivos. Avanços com relação à medicina, na saúde, à comunicação. Graças a Deus avançamos em muito, e que estes instrumentos possam nos ajudar a fazer o Senhor conhecido. Mas por outro lado, ele aponta, há também uma grande desigualdade social. Ele fala de uma globalização da indiferença. Por um lado, se preza pelo bem-estar, pela saúde psíquica, pela saúde física. Todo mundo merece, claro, um bem-estar, merece qualidade de vida, e tem se falado muito sobre isso. Qualidade na comida, nos alimentos. Mas por outro lado, há também uma desigualdade. Há muita gente que passa fome. E ele dizia na sua encíclica, na sua exortação apostólica, melhor dizendo, que por um lado, os jornais noticiam a queda ou a alta, na bolsa de valores, isso é notícia, mas se não se relata a comida que é jogada no lixo, por exemplo, ele vai citar na sua exortação. Então, por um lado se avança, mas por um lado tem uma preocupação apenas com o dinheiro, com a riqueza, quando há tantos que passam fome, passam necessidade. É o Senhor que continua, nos nossos tempos, a ser rejeitado. Rejeitado no pobre, rejeitado naquele que é necessitado. Não há uma economia de exclusão e desigualdade social. O Papa Francisco, num dos tópicos, ele trabalha a respeito disso. O ser humano é visto como um bem de consumo. E nesses dias eu escutei isso de uma pessoa. A pessoa trabalhou na empresa, deu sua vida ali, fazia hora extra, quase não tinha final de semana tranquilo, porque quando a empresa ligasse, ele estava lá de prontidão. E chegou um tempo que a empresa precisou fazer alguns cortes, e riscou ele. Ele se sentiu, como ele se sentiu? Se sentiu mal, é claro. Foi rejeitado. Deu ali sua vida.
não tinha quase que tempo para a família, mas o bonito, né, de todo mal Deus tira um bem, ele conseguiu enxergar isso também, né? Eu não tinha tempo para minha família, então agora eu volto para minha família, me dedico aí ao meu filho, à minha esposa, mas a rejeição continua a acontecer nos nossos tempos, nas empresas, nas nossas casas. Não é tempo de rejeição, minha gente. Não vamos cultivar essa cultura da rejeição.